Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre 3.000 anos de história do Egito Antigo, sobre a pirâmide social no Egito, né? Bora lá? Paleta é uma espécie de bandeja na qual se guardavam maquiagens, medicamentos ou pigmentos de tintas. Costumavam ser decoradas com relevos que muitas vezes ilustravam passagens da história de um lugar ou de pessoas no Egito Antigo. Então, uma paleta de touro, fragmento de ardósia azul e de ornamento de objeto egípcio de uso pessoal de cerca de 3.000 anos antes de Cristo, acervo do Museu do Louvre, Paris, França. Diga, Jean Pedro. Dinastia é a sequência de soberanos de uma mesma família que se sucedem no poder. Tem duas deusas aqui, o Adjit, à esquerda com a coroa do Baixo Egito, e a Nekbet, à direita com a coroa do Alto Egito. Protegem o faraó Ptolomeu IX, que usa a coroa dupla, simbolizando a união dos dois reinos. O Egito de Baixo, o Baixo Egito e o Alto Egito. A história da civilização egípcia teve início por volta de 3.200 a.C., quando os reinos do Alto e do Baixo Egito foram unificados. A partir de 525 a.C., seu território passou a ser invadido por diferentes povos. Para muitos historiadores, essa data marca o fim da civilização egípcia. Durante os cerca de 3.000 anos de sua história, o Egito foi governado por muitas dinastias de faraós. Sobre vários aspectos, podemos dizer que a sociedade egípcia passou por diversas mudanças ao longo desses 3 milênios. São as rupturas de que falamos, na história, né? Rupturas e continuidades. Essa foi ruptura. Algumas coisas permanecem, continuam e outras se rompem, né? Em oposição a essas rupturas, muitos aspectos da cultura egípcia não sofreram alterações significativas no decorrer de sua história. Entre essas permanências, as rupturas e permanências, podemos citar a crença na existência de uma vida após a morte. A sociedade egípcia era uma sociedade estratificada, ou seja, havia uma hierarquia no que diz respeito ao papel que cada indivíduo desempenhava na sociedade. Essa hierarquia pode ser representada na forma de uma pirâmide. Quanto mais perto do topo, maior a sua importância social. Então, tem uma representação aqui da hierarquia da sociedade egípcia. No alto da pirâmide encontrava-se o faraó, proprietário de todas as terras do Egito. Ele era o chefe de governo, comandante supremo do exército, chefe do clero e intermediário entre os deuses e os seres humanos. Era considerado filho do deus Amun-Ra e visto como um deus. No mesmo nível, mas um pouco mais abaixo, encontravam-se a família real, a mãe, esposa e os filhos do faraó, que ocupavam elevados cargos administrativos, né? Então tem a esposa, a mãe, a filha e o filho, tem os altos oficiais militares, o vizir, outras esposas, os sumos sacerdotes, tem os soldados, os escribas mais abaixo, né? Os sacerdotes, artesãos e artistas, e na base da pirâmide nós temos os pescadores, serventes, camponeses, os servos e os prisioneiros, que sustentavam toda essa pirâmide com o seu trabalho, com seus, em especial o trabalho material, braçal, sua força de trabalho. No segundo nível, de cima para baixo, ficavam os membros das camadas mais altas da sociedade. Eram os funcionários que ajudavam o faraó a governar, cabendo a eles a tarefa de fazer com que as ordens do soberano fossem cumpridas. A mais importante dessas pessoas era o vizir, o homem de extrema confiança do faraó. O vizir supervisionava toda a administração do governo e ainda atuava como juiz supremo. Havia ainda os altos oficiais militares e os sumos sacerdotes, responsáveis por administrar o clero dos grandes templos erguidos nas cidades. Essas pessoas viviam em casas de diversos cômodos e com jardins construídos em bairros luxuosos. Abaixo desses funcionários estavam trabalhadores que exerciam funções variadas na sociedade: soldados, sacerdotes, artistas, artesãos e escribas. Na base da pirâmide social encontravam-se os camponeses, que compunham a maioria da população egípcia, além de pescadores, servos e prisioneiros escravizados. Eram essas pessoas que pagavam os impostos e trabalhavam nas grandes obras do Estado, como construção de diques, templos, entre outras obras. Essas pessoas viviam em geral em residências mais simples, feitas de junco ou de madeira e com poucos móveis em casa. As diferenças sociais entre as pessoas da sociedade aparecem representadas também nas pinturas. Quanto maior a sua importância, maior a sua representação nos desenhos. Veja, por exemplo, tem uma imagem aqui, né? É encontrada em um túmulo na cidade de Tebas. Os proprietários do túmulo encontram-se sentados e foram desenhados em tamanho maior do que os seus servidores, que lhes entregam peixes, aves e frutas. Já os operários, que no alto do desenho colhem uvas e as esmagam com os pés, são desenhados em tamanho menor que as demais pessoas. Tem uma pintura no túmulo aqui do funcionário Nakata, entre 1550 e 1300 a.C., no sítio arqueológico de Tebas, atual Luxor. A dimensão das pessoas corresponde ao seu status social. Os proprietários dos túmulos são representados em tamanho maior que os seus servidores e estes últimos maiores que os operários. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.